conversa, não estou usando uma rua. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Hoje é o primeiro culto do ano, ano 2026. Agradecemos a Deus por ano passado, o ano 2025. E vamos começar a jornada. Dia 31, completou 13 anos, que era combinado, dirigente daqui, São Paulo, na época. Dia 1º eu assumi esse livro. Ele pegou de surpresa, né? Aí teve o dia 31, acho que foi num sábado, não me lembro, eu sei que me lembro que pregou o seu Alférez, fui. Aí no final ele me chamou. De agora para frente, o irmão venceu. A gente pode encerrar. Pegou de surpresa, sem estar preparado. Foi uma surpresa boa, mas ele está esperando ela no outro dia, né? Não deu nem para preparar nada. Mas agradecemos a Deus por isso. E nós estamos aqui até hoje. Graças a Deus. Até quando Ele permitir. Então vamos louvar o Senhor e depois passamos a palavra ao irmão Daniel, que vai pregar para nós hoje. Não somente para nós, todos de casa também, que nem pedimos a ele, mas se não querer, depois eu desligo o celular mais. Gravo na câmera, faço no YouTube, é o que eu estou fazendo, eu posso gravar com o celular em horizontal, que ele pega, né? Isso eu não gasto muita internet também, minha, né? Eu digo que com a internet aqui fica mais prático. Enquanto assim, ele não precisa de internet para ligar a internet dele, está no silencioso WhatsApp, lá do internet. Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que nos está concedendo. Senhor Deus, não é só essa oportunidade, desde quando tu colocaste o nosso mundo e vem nos abençoando, nos dando força, crescimento físico, nos alimentando e vem trazendo nós até hoje aqui agora como filho de Deus, como nascido de novo através de teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E por essa razão que nós estamos vendo neste local, nos dias de culto determinado pela tua igreja, biblicamente falando, que tu agrada com isso, e vem mais nesse local, mais uma vez aqui, pedimos a tua ajuda, o teu Espírito trabalha no coração do teu servo, irmão Daniel, como sempre tem usado, e nós também no lindo que vamos cantar. Pedimos em favor da família de nossos filhos também, que estão neste momento, família dos nossos irmãos consanguíneos também, e os nossos irmãos em Cristo que não estão presentes. E as igrejas também, que nós conhecemos, aquelas que nós não conhecemos, pedimos em favor delas. Em nome de Cristo Jesus, aqui pedimos e agradecemos. Amém. Vamos começar a louvar o Senhor. Você está em 560? Você estava falando da 560. 570? 60. Não, mas tem amanhã? Amanhã. Se depois ensaiasse aqui, a música dele é a mesma. Até a posição. Agora eu lembro o nome no começo. Então, amanhã vamos aqui. Eu pensei que ele está cantando o número do livro, eu não sei. Não, vai achar só o nome da letra, beleza? Aí acha. Eu estava tem que começar. 560? Amanhã está o nome Natalino aqui. 94 então para começar. O Natalino, o professor Natalino, Mas Lázaro, o Saquio,
Quem gostou de uma oferta de resto? Thank
Daniel. E que Deus abençoe agora mais uma vez. Amado Deus e Pai, pedimos a Ti agora, em favor do teu servo, irmão Daniel, que vai trazer a tua palavra, que teu Espírito trabalhe no coração dele, no nosso também, não somente no nosso, que os demais ouvintes que ouvirem, que a mensagem seja sempre edifica, tanto quem prega e quem ouve. Mas, Santo, em nome do teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmão Daniel. Boa noite, para quem não disse que eu desejei um feliz ano novo, então que seja, né, um ano abençoado, feliz ano novo. Vamos para o livro segundo Jeremias, o capítulo 17. Eu não dei título por não encontrar o título adequado, mas vamos dizer assim que vamos usar o versículo 5 então do capítulo 17, dizendo que maldito é o homem que confia no homem. Vamos usar essa expressão como título. Mas vamos começar no versículo 1 do capítulo 17 para poder entendermos o porquê que Deus estava dizendo isso por meio do profeta. As coisas acontecem do mesmo jeito e às vezes a gente acha que não conosco, mas quando a gente para refletir, pelo menos eu costumo dizer isso, quando eu estou dizendo algo a respeito do ser humano, que eu quero relacionar com a palavra de Deus, especialmente em relação a pecado, eu costumo olhar para a minha própria pessoa. O Senhor tem me dado esse privilégio de olhar para mim, nunca preparar algo pensando em alguém ou em alguns, mas primeiro em mim, medindo e refletindo nas minhas dificuldades, nos meus erros, nas minhas limitações e fraquezas. Ele estava dizendo aqui, vai dizer diretamente a Judá, porque Judá, apesar de tudo, de Israel ter demandado e tudo mais, veja que Judá sempre ficou fiel um pouco mais. Quem conhece o Velho Testamento sabe disso. Mas chegou um ponto que, a gente vai relacionar a vida de Judá, da tribo, e até mesmo de todo Israel, lá com 1 Coríntios, que Paulo diz que não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Vai indo que corrompem. A gente estava assistindo, com meu pai lá, a gente fica assistindo bastante coisa, gosta de ver bicho, paisagem, tem uns programas interessantes lá no documentário. E a gente estava olhando para uma selva de pedra, como é que pode estar num lugar lá que só tem pedra pontiaguda, uma coisa magnífica, como é que pode ser esculpido aquilo? Em outros lugares, um vale tão profundo, e como é que a água conseguiu cortar uma pedra e chegar até naquela posição? E quem conhece ali a cachoeira que chamam de 7 Pedras, que mal tem uma pedra hoje, o tanto que a água cortou aquela pedra do tempo que eu conheço para estar onde está hoje. Aí surge esse ditado, que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é o sentido das más companhias, dos más pensamentos. Mas vamos lá então, versículo 1 do capítulo 17 de Jeremias. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, com ponta de diamante,
está gravado na tábua do seu coração e nas portas dos seus altares, nas pontas dos seus altares. Meu Deus, essa expressão de Deus aqui, que o pecado de Judá, daquela tribo de Israel, está gravado com um ponteiro ou com, aqui está usando a palavra estilete, de ferro com ponta de diamante. Diamante é um dos metais mais duro, né, uma pedra preciosa, né, na verdade, mais duro que existe na face da terra. O diamante se quebra, mas ele corta e risca qualquer coisa, né? E é muito raro algo que corte o diamante, né? Por duro que é. Hoje existem os meios de lapidação que consegue fazer o que quer, mas é uma pedra preciosa muito dura. Na minha ignorância, não sei se pode relacionar metal ou não, mas eu acho que não, né? Não sei. Mas eu sei que é uma pedra preciosa, um diamante, né? Escrito na tábua do seu coração. Então, algo escrito com algo tão duro, isso significa que está escrito de uma forma tão profunda que não dá para se apagar, não vai sumir de uma hora para outra, né? Escrito na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Olha, por que diz na ponta dos seus altares? Altar é lugar de adoração, né? Então, o lugar de adoração estava lá escrito nos seus pecados. E eu fico pensando, o meu lugar de adoração é o íntimo de minha alma, o meu espírito, com o trono de Deus, por meio do Espírito Santo que habita em mim. E eu fico pensando, será que até nas minhas orações e nas minhas atitudes está ali tão gravado de forma tal o meu pecado? Não é um pecado que nos leva à condenação, porque estamos salvos por Cristo Jesus, Ele pagou a nossa conta. Mas é o nosso pecado do dia a dia. E quando a gente vai para o dicionário, o que quer dizer pecado? É errar o alvo, literalmente errar o alvo. O atleta, o atirador, aí é relacionado realmente ao atleta, é errar o alvo. Errou o alvo, é pecado. Então o pecado é muito mais do que nós imaginamos muitas vezes. Não, eu tenho esse pecado. Cuidado. Será que eu não tenho esse pecado? Né? E depois eu vou chegar lá no versículo 5, que nós vamos encontrar o porquê, e depois no versículo 9. Né? Mas gravado nos seus altares, será que até mesmo na minha forma de adoração, eu às vezes não estou em falha e não estou percebendo, né? A adoração aqui fala dos altares, porque era onde se fazia sacrifícios, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz expressamente que o sacrifício que agrada a Deus não é carne de boi, de touros ou de novilhos, ou sangue de touros ou de novilhos, mas é um coração quebrantado. E o que é um coração quebrantado? Não é um coração quebrado, é um coração quebrantado. A doutrina católica usa um momento chamado ato de contrição durante a missa e outras celebrações. O que é
contrição. Contrição. Você está em atrito contigo mesmo, reconhecendo diante de Deus os seus pecados, as suas falhas. E lá em Salmos diz assim que um coração contrito, olha, Deus não rejeita. O coração contrito é aquele coração que está reconhecendo. Esse coração é um coração quebrantado que está reconhecendo, procurando ajuda e disposto a aceitar essa ajuda. Só reconhecer muitas vezes não resolve nada. Eu preciso aceitar. Eu reconheço muitas vezes que preciso de ajuda, mas às vezes o meu orgulho não quer que eu procure ajuda ou aceite de alguém, porque eu sou eu e sabe como é que é, né? Eu sou eu. Comigo não tem essa de depender, comigo não tem essa de baixar a cabeça. Né? Comigo não tem essa de me dobrar por causa de qualquer coisinha. Em primeiro lugar, não existe ser humano durão. Pode até ser aparentemente, mas eu quero ver na hora que ele bate a cabeça na tradução. Eu quero ver quando ele chega diante do trono de uma forma sincera e pura. Se tem alguma coisa dura no ser humano, a não ser sua própria resistência e relutância por causa da incredulidade em aceitar Cristo. Né? Faraó muitas vezes estava propício a deixar o povo de Israel ir. Só que acontece que aquela dureza foi Deus que colocou para mostrar tudo o que ele queria fazer ali. Né? Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes sagrados, junto às árvores frondosas, sobre os altos montes e sobre as montanhas do campo. Olha, vou parar aqui para depois terminar. Os seus filhos se lembram. O pecado é uma coisa impressionante, por causa que o ser humano é propício a descer e não subir, que algo que às vezes não está sendo praticado nessa geração agora, que foi parado de praticar na geração passada, mas a geração de agora surge alguém que lembra lá. Aí vem a ciência dizendo que isso é genética. Não tem esse. Às vezes não tem ninguém na casa que faz aquilo, os pais não praticam aquilo, mas surge um filho que puxa lá, não sei da onde me aparecer, porque isso é do ser humano. Isso é do ser humano. E não tem pai capaz de mudar o seu filho, humanamente falando. Não tem pai capaz de moldar o seu filho. E quando temos o privilégio de ter filhos transformados, esse mérito e essa honra é do Senhor. Não se gabe de nada, porque nada é teu. Não é honra tua, não é mérito teu. Por mais que a gente pense em algumas coisas, mas não. Quando tem alguma coisa de boa nos nossos filhos, isso é dádiva do Senhor. Isso é dádiva dele. Eles lembram de tudo isso das árvores frondosas sobre as montanhas do campo. Como? Darei a tua riqueza e todos os teus tesouros como despojo por causa do pecado nas tuas fronteiras. Olha, Deus dizendo ajudar, por causa desse teu pecado aí, que vem vindo aí, vou dar a tua riqueza dos seus tesouros como despojo. O que é despojo? Despojo é fruto de algo tomado na guerra. Ninguém leva nenhum despojo se não foi vencido o dono do despojo. É ato de guerra, ato de destruição. Né? E muitas vezes o nosso eu precisa ser destruído
e as riquezas dele, que é o meu desapego, aquilo que eu acho, que eu sei, que eu sinto, que eu creio, que eu quero, pode às vezes, muitas vezes não ser bom, né? Assim, tu mesmo renunciarás à tua herança que te dei, e te farei servir aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fruto da minha ira se acendeu e arderá para sempre. Creio eu, e observo aqui, que o sentido da palavra aqui arderá para sempre, como a Septuaginta, né, que fez a tradução da Bíblia para o inglês e para o português, eles procuraram aplicar as palavras mais próximas que pudéssemos compreender, né? Esse para sempre pode ser muito bem, eu creio que vai durar para sempre no sentido de ela ser consumada por completo a minha vida. Ela vai ser completada, não vai faltar o tempo para ser completada. Porque tem promessas de resgate depois, e logo depois vem, se voltarem, eu vou te buscar aqui, e Deus recebe. Né? Para sempre talvez seja uma coisa muito forte aqui nesse sentido. Em muitos lugares, em muitas coisas, aplicações da palavra para sempre na Bíblia, e é para sempre mesmo. Né? Tanto é que existe uma diferença entre para sempre e para a eternidade. É diferente uma coisa da outra. Para sempre, enquanto duras, para sempre para mim, enquanto eu duro, e a eternidade é outra coisa. A eternidade é a eternidade. Aí não é enquanto eu duro, aí é a eternidade. Né? A ira do Senhor ela arde para sempre. No sentido de que, enquanto ela não for aplacada, ou não for consumido, não for cumprida por completo o seu castigo, ou não houver um arrependimento, ela não termina. Né? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Maldito é o contrário de bendito, de feliz. Né? Contrário. A língua portuguesa diz que é Antônio, não é o Antônio, é o Antônio. É o contrário de felizardo, de bendito, de feliz. Como assim? Por que Deus está dizendo que maldito é o homem que confia no homem? É por isso que começamos no capítulo, no versículo 1, para entender. Ele está dizendo: ajudai todos aqueles que estão seguindo os seus próprios caminhos, ainda que povo de Deus, veja bem aqui, é povo escolhido de Deus. Né? É o povo que foi tirado do Egito, que simboliza em sermos tirados da escravidão de Satanás do mundo para servir a Deus. E mesmo assim, depois da longa caminhada, muitos de nós mesmos, começamos às vezes a se interessar por coisa que o outro está fazendo, porque me agradou e eu acho que é legal, que é bom. Será? Maldito eu. Eu não sou feliz quando eu confio no meu próprio coração, no meu próprio achismo, no meu própria crença, no meu próprio sentimento. É por isso que existe a Bíblia, que é para o nosso manual e regra de fé e prática. Outro dia em casa eu comprei um aparelhinho lá que eu não consegui usar ainda. Eu estava tentando usar um aparelhinho e não dava conta, né? Aí eu comecei a rir de mim mesmo, né? Eu falei, mas tem um manual de instrução, mas por que eu não leio o manual? Estou tentando descobrir por conta própria.
E muitas vezes nós fazemos isso na vida cristã, na vida espiritual. No momento, na hora, eu parei para pensar isso. Eu fico tentando descobrir o jeito de agir certo, sendo que no manual tem tudo que eu preciso. Aqui tem o jeito de eu agir certo. É só procurar. É só eu ler. É só eu buscar. O manual você vai lá no sumário, né? Está lá os assuntos que você precisa. Nós não temos esse sumário. Mas nós temos o Espírito Santo. E quando oramos e não confiamos no nosso instinto e nos dobramos ao Senhor de coração quebrantado, com sinceridade, Ele... O que foi que Jesus disse para os apóstolos? Vos enviarei o Consolador, que Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito e feito. E o que Ele disse aqui? Então é o Espírito Santo que me faz lembrar do que eu preciso dele. Aí eu preciso de um certo esforço, porque eu não vou orar, como alguém já me disse, de ficar com o olho fechado e está orando, aí aparece na visão dele o versículo. Para, que isso? Mas não é isso não. Ele vai me fazer lembrar do assunto. E a gente tem a Bíblia, e tem concordância, e tem tantos recursos hoje, né? Como diz o pastor Antônio, a tecnologia a serviço da Bíblia. Mas o Google, pergunta para ele, pergunta pro como é que fala? É o Google mesmo, ele vai te auxiliar. E às vezes não confia no que está lá, muitas vezes, mas dá uma noção, uma direção a seguir dentro da Bíblia, né? Mas o Espírito Santo me faz lembrar do que aqui está escrito para poder buscar a direção. Faz daquilo que é mortal a sua força. O que é mortal? É o meu corpo, é o meu entendimento que eu tenho, a força que eu tenho através desse corpo, que eu quero resolver as coisas do meu jeito. Eu confio naquilo que eu posso fazer, na minha capacidade, e aí eu sou infeliz. É verdade, quando o cara aparece na porta da casa dele, que é o meu caso lá, 3 horas da manhã, acelerando, estourando moto, ou dando cavalinho de pau naquela grama, a vontade que dá é sair lá fora e já sabe, né? É você dar uma pedrada de pau de encontro, eu vou derrubar e vou dar uma pedrada nesse carro ou alguma coisa. Não é? Não. Eu tenho tido experiência incrível. Que simplesmente o fato de orar e tudo silenciar. E muitas vezes não acontece de acabar. Tem que durar até a hora que der. Eu já entendi e peço perdão, porque, Senhor, isso vai me trazer algum benefício de quebrantar o meu eu, porque às vezes eu oro diante do Senhor porque eu estou querendo que aquilo aconteça, que vai embora. Mas e se é para mim refletir um pouco mais? E se é para mim orar um pouco mais? Confiar em mim é diferente. Orar é porque eu bato o Espírito para acabar com isso aí. Não é assim que funciona. Né? A gente precisa não confiar, porque eu vou orar, porque eu sou um filho de Deus, e Ele vai me ouvir. Não, você confia em mim. A gente diz no final da oração, né? Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu fico torcendo para acontecer logo o que eu pedi. Essa não é confiar na vontade de Deus. Senhor, é a tua vontade, descanso nisso. Deixa que Deus vai resolver isso aí. Em relação ao ganhar o meu pão do dia a dia, que é o nosso caso, nós temos o nosso trabalho, os nossos chefes, não é orar de manhã cedo, Senhor, me dê o pão de cada dia, e eu tenho trabalho, tenho saúde, tenho condições de levantar aí, mas eu pedi para Deus, Ele vai dar, peraí, é diferente. Aí Ele vai botar vigor no meu corpo,
e por condições de resolver o negócio. Porque essa é a minha parte. Né? Quando estavam cortando, os servos de Eliseu estavam cortando madeira para levar, para aumentar a casa que eles moravam, eita, que o machado de alguém escapou do cabo e cortando. Aí lá vem o servo, o servo de Eliseu e diz: ei, meu senhor, é que era emprestado ao problema. Né? Se ele não tinha um, é que nem eu, não tem um, eu empresto, depois como é que eu vou devolver para o outro? Ah, meu senhor, é que era emprestado. Aí Eliseu falou para ele: corta um pau e joga dentro d'água. Mas Eliseu precisava jogar um pau dentro d'água para cultuar o machado? Não. Mas faz a tua parte confiando no que Deus vai fazer. Jogou um pau verde dentro d'água, esse pau afunda e flutua o ferro. Ele, mas Eliseu é poderoso, né? Não. Eliseu, você quer saber, o profeta naquela época era o que dizem, era o que chama hoje de papa. Ele era o representante de Deus na terra. Mas mesmo assim, muitas vezes passavam aperto porque agiam por conta própria e não funcionava. E não funcionava. É maldito o que afasta do Senhor, confia na sua força e afasta do Senhor o seu coração. E quantas vezes não fazemos isso? Às vezes começamos a comentar a falha de alguém e daqui a pouco eu perdi o vínculo de amor e de compaixão. Eu começo a pronunciar coisas que eu queria que acontecesse para que a pessoa visse, meu coração já afastou do Senhor. Afastar o coração do Senhor não é simplesmente voltar para o mundo fazer o que fazia. Muitas vezes o meu coração pode estar afastado do Senhor aqui. Tá? Eu começo a agir e falar algo que eu quero. Muitas vezes orando, o meu coração está afastado do Senhor. Eu não sei se isso acontece com vocês, e se não acontece, é um privilégio muito grande, que eu tenho que abortar a oração e dizer: para tudo. Ó Deus, me perdoa, porque eu estava orando desse jeito, Senhor. Não vou nem orar agora, deixa, melhor ficar em silêncio. Para hora, vamos orar. Não dá para orar naquela hora. Isso aconteceu comigo em público, né? Em particular, isso é comum, tá? Não é que é uma vez aqui, o outro está lá. Não. É bastante vezes, tá? É muitas vezes. Não dá para contar, não. Mas eu estava no aniversário do meu neto. E o clima que estava ali, porque eu já vi uma reclamação do vizinho e tudo mais, e eu estava ali já, eu tinha ele ali para cumprir o papel de vovô lá, né? E aí, em meio àquele furdunço todo, começa a gritar, breca a música e vem orar. Eu disse: eu não tenho condição de orar. Eu não posso orar agora, vai ser uma oração muito falsa. Eu disse: eu não consigo orar. E eu fui muito mal compreendido, que já era desesperado. Isso compreendido. Por causa disso, por causa daquilo, você não pode orar pelo seu neto, ou porque das pessoas que estão aqui. Não era nada disso. Não era nada disso. Espiritualmente, o Senhor sabe que eu precisava orar para depois orar. Eu não tinha condições de orar. Eu estava com a minha carne saturada. Não é vergonhoso, irmão. Se alguém te convida para pregar ou para orar e você dizer agora, não dá. Espera aí que eu vou me resolver primeiro. Né? Elias,
consertar o altar. Por quê? Porque Elias era um profeta, o filho de um homem ungido de Deus. Mas nem Elias estava oferecendo sacrifício, o altar estava quebrado. O altar é um lugar de adoração, símbolo de comunhão. Muitas vezes a minha adoração, o meu altar, o meu vínculo com Deus, ele está quebrado. E Deus, por meio de Isaías, diz: por acaso Deus está surdo que não pode ouvir vocês? Ou a mão de Deus ficou impotente que não consegue ajudar vocês? Não, mas os meus pecados, é que me afastam e me põem numa posição de longe de Deus. Crio uma barreira. Crio uma barreira. Uma barreira. O coração está afastado. Afasta. Ele é como o homem que afasta o seu coração do Senhor, ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem ao mundo. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, e terra salgada e desabitada. Há outras versões, a maioria das versões diz como a tamangueira no deserto. Tamangueira, um arbusto, sabe? Um arbusto de poucas folhas e mais talos. Ele sobrevive no deserto, mas somente dificuldade, o tempo todo em dificuldade, porque é seca. E quando nos afastamos do Senhor, o nosso coração do Senhor, vivemos em terra seca. Não desfrutamos das bonanças, não bonanças físicas ou financeiras muitas vezes, mas das bonanças espirituais, do descanso, da comunhão. Quando alguém bate palma na porta da tua casa ou chama lá fora e você sai para ver quem é, quando é alguém que não é do nosso convívio, você, antes de abrir o portão, quando dá para ver por cima do portão, ou você abre um pouquinho do portão e diz: pois não, o senhor deseja, o que você precisa e tudo mais. Mas quando é alguém do meu convívio que eu tenho comunhão, o que eu faço? Entra, vamos conversar daqui, vamos conversar. Essa é a comunhão. É isso. Desfruto da comunhão. E eu vejo tantos cristãos que eu acredito na conversão deles, porque vi alguma coisa, mas depois de alguns anos, por confiar no seu próprio coração, na sua própria carne, na sua própria espiritualidade, estão vivendo no deserto. E muitas vezes provamos o deserto vivendo no altar. Já que o altar é o lugar de adoração, digamos que aqui é o altar que nos reunimos para ouvir daqui as palavras de Deus. E muitas vezes estamos aqui, até participando dos sacrifícios, mas estamos em servidão. A alma não está satisfeita. Eu estou descontente com muitas coisas o tempo todo. E aí a gente usa aquela palavra: não, eu estou aborrecido com muitas coisas, mas do Senhor não, o Senhor não faz. Peraí. Se eu tenho paz do Senhor, não é para mim viver em aborrecimento. A gente se aborrece com o pecado. A gente se aborrece com muitas outras coisas, mas não aborrecido com os seres humanos. Vamos falar por eles, é hora de ter piedade. Quando você tem aborrecimento, quando a gente está sentindo aborrecimento por alguém, eu estou deixando de sentir compaixão. Estou aborrecido com fulano. Eu não estou tendo compaixão dele.
compaixão, eu não tenho aborrecido, eu tenho compaixão, não tenho aborrecimento, eu tenho compaixão, eu estou me dispondo a buscar o bem dele. E isso é automático do ser humano. Acontece alguma coisa com alguém, mas também, está vendo o que eu estava fazendo? E eu estou me tornando juiz daquele que não é meu. Pecado é muito sensível, é uma coisa tão grande que nós não imaginamos, muitas vezes. Né? 7. Bendito é o homem ou a pessoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois suas folhagens sempre estará verde. E no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar o seu fruto. Nossa, é uma beleza então ser crente. Aqui é onde dizem tudo mais. Mas veja bem que tudo aqui está relacionado ao meu coração, à minha confiança. Isso significa que se eu estou plantado junto à árvore da vida, junto ao trono, eu vou estar sempre confiando nele e buscando nele, venha o que vier. No tempo da seca, no ano da seca, das tempestades e das coisas ruins que estão acontecendo, eu não deixo de ter a minha confiança em Deus e a minha esperança nele. Eu estou ali, sempre pronto a dar o meu fruto de fé, o meu fruto de confiança em Deus. Não importa o que aconteça, estou ali. Eu estou confiando em Deus, de que Ele é capaz. Esse é o bendito, esse é a pessoa. O feliz, ainda acham que não, mas é feliz, né? O coração é enganoso e inescrutável, mais que todas as coisas. Quem o pode conhecê-lo? O coração é enganoso, é inescrutável, isso é desconhecido. Não dá para mim mesmo saber o que realmente vai acontecer com o meu coração. Isso é no sentido de sentimento, com meus pensamentos. A reação que eu vou ter diante de algo que acontece repentinamente. Se eu vou ter uma decisão de calma, uma palavra amiga, ou se eu vou ter uma explosão em falar besteira. É um negócio meio que muito instável. Né? É muito instável. Não dá para mim ver o que vai acontecer com o meu próprio ser na próxima reação. Quando eu confio e me acho, não, eu sou aí acontece uma coisa, eu pumba! Dei errado no que eu esperava que eu ia fazer. E eu explodi de uma forma errada, eu demonstrei, tomei uma atitude que não devia. Mas quando eu confio no Senhor, então eu vou esperar bater, eu vou fazer que nem diz o provérbio, ser tardinho para falar, mas está pronto para ouvir. Vou ouvir primeiro, vou pensar. Há um outro provérbio que diz: quem age depressa erra o caminho. Quando eu tenho pressa você já percebeu aquilo que muitas pessoas, ou muitas vezes, você quer responder antes de que a pessoa termine de falar. Você não sabe ainda qual foi o que eu vou falar. Já quero responder, já quero resolver, já. Não. O meu coração não é estável, não posso confiar nele. É desse jeito. Espera primeiro. Nem me responda no outro dia, não tem problema. É até melhor responder no outro dia. Isso acontecia comigo. Porque minhas meninas aprontavam alguma coisa que, pumba, que batia aquela hora. Não, vou deixar isso toda hora. Depois nós vamos conversar.
chegar no assunto, né? Vamos entender o que aconteceu. Não dá. Eu, diz o Senhor, examino a mente e provo o coração para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Não adianta eu querer punir ou tentar adivinhar o que o outro está pensando e está sentindo. Não adianta eu querer dar uma sentença ou uma recompensa para aquele que eu estou achando que está me enganando ou fingindo comigo. Calma. Eu não conheço o coração, mas o Senhor conhece. Já ouviu alguém dizer, Jesus mesmo dizia para os fariseus, parede branqueada, sepulcro caiado. Ah, mas ele conhecia o coração. Eu não conheço, eu não posso falar isso para o outro. Eu não conheço. Está falando assim comigo, mas eu tenho certeza que isso aí é só um fingimento. Como é que você tem certeza? Como é que você sabe que é fingimento? Porque muitas vezes não está falando algo positivamente como eu queria ouvir. E às vezes quando alguém fala algo positivamente como eu quero ouvir, eu fico todo empolgado e é mentira. E é falsidade. Então, antes de confiar em mim, nos meus instintos, no que eu sei, no que eu aprendi, no que eu já vivi, deixa o meu coração de lado. Vamos confiar no Senhor e deixar que Ele é quem conhece, Ele é quem retribui. E isso, aplicando primeiramente em mim. Que Deus nos abençoe. Pastor, por favor. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Agradecemos a Deus, primeiramente a Deus, o culto realizado, né? A mensagem do Daniel, Deus ter feito aqui já em casa, já orei, já a ordem de oração da tarde, dos acertos, do pedaço. Então, e aconteceu. Quando não acontece, mas graças a Deus, Deus não permitiu, né? Nada acontece. Ele permitiu e é da vontade dele. Isso que é interessante. 127? Eu estou indo 108, já me veio na cabeça. Não sei se é isso. Não, acho. Não é isso, porque ele fala assim. Há um lugar muito feliz no céu. Pensar que era o 108. É, 504. Que dia? 504.
Vou pedir irmão Paulo orar e orar mais uma vez, pedir oração a favor do de amanhã, que provavelmente, se Deus permitir, está aqui, o pastor Natalino, Lázaro, minha irmã, o Zaqueu e a esposa dele. Amanhã, se Deus quiser, estão aqui. Mas vamos fazer um lanchinho para o culto. O Zaqueu convidou, né, para Foi o Zaqueu, meu espírito. E a ceia, que está no grupo, né? Falei aquele dia, né? Da minha parte, achei por bem deixar passar o que vem. E eu falei assim, quando vem gente de fora visitar, que não envolve o público, aí é diferente, né? Se manter faz normal, né? Eu sei controlar o horário, tudo, para não pode preparar, tudo, né? Mas quando é pregador de fora vai usar o público, então não é melhor, né, deixar para outro sábado, segundo sábado. Não, amanhã é outro sábado, se Deus permitir, nós celebramos a ceia, se Deus quiser. Então não pode terminar com oração e agradecemos a Deus por tudo isso. Senhor, né, nosso Deus, queremos agradecer como igreja, né, por mais uma vez estamos aqui e mais uma vez agradecer, né, pelo ano que passou e por tudo que o Senhor nos permitiu fazer e nos sustentou com vida. E mais uma vez pedimos, né, para a igreja do futuro, né, por cada um de nós, nesse Senhor, o Senhor possa nos abençoar, livrando do mal, né, que possamos estar presentes aqui nos cultos, né, até a sua vinda, né, que a igreja possa estar aberta para a sua vinda, e até quando o Senhor nos permitir aqui. Pedimos, né, pelo culto de amanhã, né, que o Senhor possa fazer a realizar de Santa Cruz, que possamos vir, né, que possamos passar uma hora aqui agradável e abençoada na sua presença, né, que o Senhor possa estar usando desde que pedimos que use o pregador, que ele possa compreender a sua palavra
ser compreendido por nós, naquilo que Ele vai transmitir. Né? E agradecemos por tudo que tem feito. A nossa família, peço pela casa que está trabalhando, né? Que já possa estar lembrando do mal, vocês estão com ela lá. E agradecemos por tudo que fez por nós, por Cristo na cruz, né? A nossa salvação. E pela vida de cada um e pelo pastor. Por isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus.